a gravar. Professor, Eu? esse conteúdo ele está sendo relembrado ou ele está sendo voltado de novo nesse ano? Eu estou fazendo só uma breve revisão da aula passada para que a gente continue essa aula de hoje. Então, acho que os primeiros 10 minutos vai ser só uma revisãozinha da aula passada com a aplicação de um exercício, beleza? Então, esse daqui é o conteúdo da aula passada, e aí, para dar continuidade no conteúdo da aula de hoje, porque eu vou precisar que vocês lembrem algumas coisas da aula passada para a gente continuar. Beleza? Mas essa aula aqui, galera, ontem eu postei a primeira aula do segundo bimestre e hoje, no caso, vai ser duas aulas. Vai ser duas aulas, no caso, aí já do segundo bimestre. Nosso segundo bimestre começou dia 4 de maio, beleza? Então, o conteúdo lá, até equações do segundo grau, no caso, ainda entra no primeiro bimestre. E esse daqui é o novo conteúdo. E mais à frente, vocês vão ser avisados sobre a avaliação da NT2, beleza? Mas esse conteúdo aqui, ele já é um conteúdo novo, já. Então, aquele ficou por trás. Porque esse conteúdo a gente aprendeu ano passado. Então, sim, vocês vão ver muitas coisas aqui do ano passado, até os próximos slides. Beleza? Então, continuando aqui, ó. Então, isso daqui são quatro ângulos, no caso, opostos pelo vértice. O A é oposto pelo vértice ao ângulo B. Então, o A e B são dois ângulos iguais. O ângulo Y e o ângulo X, eles também são opostos pelo vértice. Eu posso dizer que eles são iguais, beleza? E aí, também falamos sobre ângulos adjacentes. Então, olha só, considera o seguinte, ó. Temos dois ângulos, no caso, consecutivos. O que são ângulos consecutivos? São ângulos que partilham de um mesmo lado, certo? Eles têm um lado em comum, e além de ter esse lado em comum, estão um ao lado do outro. Então, eu posso dizer que eles partilham, no caso, esse lado aqui, ó, A, no caso, OB. No caso, eu tenho esse lado aqui, OB, certo? E ambos compartilham esse lado OB, tanto o ângulo, no caso, que está meio roseado aqui, ó, que é o ângulo A, origem B, certo? Ele é um ângulo consecutivo, no caso, ao meu ângulo B, origem C, beleza? Então, ângulos consecutivos são justamente isso, ângulos que estão um ao lado do outro, e eles partilham, no caso, de um lado em comum, certo? De um lado em comum, e também de um vértice em comum, que esse vértice, no caso em comum, é o ponto de origem, beleza? Então, isso é ângulos consecutivos. Então, ângulos que estão um ao lado do outro, beleza? E aqui, ele fala o seguinte, ó, em relação a ângulos adjacentes, que tem uma pequena diferença em relação a ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Alguns ângulos, eles podem ser consecutivos e adjacentes. A palavra adjacente também ela significa lado. Ela também significa aquilo que está ao lado. E aí ele traz uma definição com mais precisão. Por exemplo, ele fala que dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum são chamados de adjacente. E o grande diferencial é justamente isso, quando ele fala que não possui pontos internos em comum. Então, para a gente verificar o que significa, no caso, ângulos adjacentes e ângulos consecutivos, ele pede o seguinte, ó, para considerar agora o seguinte ângulo. O primeiro ângulo que eu vou pedir que vocês considerem é o ângulo A, origem B. Eu tenho esse ângulo aqui, ó, A, origem B. Então, é esse ângulo rosa. Agora, o outro ângulo que eu vou pedir que vocês, no caso, observem, é o ângulo A, origem C. Vocês conseguem observar que o ângulo A, origem B, ele está dentro do ângulo A, origem C? Então, olha só, A, origem C, ele é toda essa região aqui, ó. A, origem C. É toda essa região. Enquanto que o outro ângulo, que é A, origem B, ele é apenas o que? Essa parte rosa. Então, eu não posso dizer que ângulos adjacentes eles têm pontos em comum. O que são pontos em comum? Por exemplo, o A, origem B, ele não está dentro do A, origem C. Por ele estar dentro do ângulo A, origem C, eu não posso dizer que o A, origem B, no caso, ele é adjacente. Por quê?
porque ele tem pontos em comum, ou seja, ele está dentro do ângulo maior, que é o ângulo compreendido por toda essa região. Então, no caso, para ser um ângulo adjacente, certo? Para ser um ângulo adjacente, eles não podem compartilhar pontos em comum. Eles podem compartilhar apenas o lado aqui, ó, que forma essa região do ângulo. Somente isso que ele pode, no caso, partilhar. Agora, veja bem, o ângulo A, origem B, e o ângulo A, origem C, eu posso dizer que eles são consecutivos, certo? Eu posso dizer que eles são consecutivos, mas eu não posso dizer que ele é adjacente, justamente porque o ângulo rosa, no caso aqui, ele está compreendido dentro de toda essa região. Conseguiram entender essa parte? Sim, não? Então, avançando aí. Avançando, aí na outra aula também eu continuei falando o seguinte, né? Que se a gente observar essa... Deixa eu ver o que escreveram lá, que eu não consigo ver. Deixa eu ver aqui, galera, rapidão. Cadê? Foi aqui. Deixa eu ver se há alguma dúvida. Mais ou menos, Samuel Coutinho, mais ou menos. Então eu vou voltar repetindo aqui, ó. Veja bem, eu quero que vocês observem, no caso, dois ângulos. Veja bem, o primeiro ângulo, no caso, é o seguinte, ó. A origem B. A origem B é esse ângulo aqui que está de rosa. Beleza? Então, lembre dessa informação. O ângulo A, origem B, é esse ângulo que está de rosa. O meu outro ângulo que eu quero que vocês avaliem é o seguinte, é o meu A, origem C. Conseguem perceber que esse meu ângulo aqui de rosa, que é o A, origem B, ele está dentro do meu ponto A, origem C? Então, olha só, o meu A, origem C, ele é toda essa região aqui, ó. Toda essa região. Enquanto que o meu A, origem B, ele é apenas essa região aqui de rosa. Então, essa região de rosa, ela está dentro, no caso, do meu ângulo A, origem C. Então, vocês perceberam que essa parte de rosa estão dentro do meu ângulo, que é A, origem C. Por ele estar dentro dessa região aí, no caso do meu ângulo A, origem C, eu não posso dizer que eles são adjacentes. Por quê? Porque ângulos adjacentes, eles não possuem pontos em comum, ou seja, eles não podem ter nenhuma região do ângulo em comum, apenas o lado eles podem ter em comum. Então, olha só, na definição aqui desse slide, ele fala o seguinte, ó, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum são chamados de ângulos adjacentes. Mas só que esse ângulo aqui, rosa, ele está dentro do meu ângulo A, origem C. Por ele estar dentro do meu ângulo A, origem C, ele tem o quê? Pontos em comum. Mas só que a definição diz, para ser adjacente, não pode ter, no caso, ângulos, no caso, pontos em comum. Por um ângulo estar dentro de outro, ele vai ter alguma coisa em comum. Por isso, eu não posso dizer, no caso, que eles são adjacentes. Beleza? Somente isso. Então, analisando dessa forma, eu não posso dizer que eles são adjacentes. E aí, conseguiu entender agora? Deixa eu ver aqui. Mais uma explicação? Conseguiu, Samuel, entender? Deu para entender? Beleza, na aplicação dos exercícios vai ficando bem mais claro. Oi? Nesse sentido, entraria também dentro de bissetriz? Bissetriz? Ó, a bissetriz é quando é um segmento de reta que divide dois ângulos, no caso, em duas partes iguais. Por agora, eu não posso afirmar, no caso, que essa reta aqui, segmento de reta OB, eu não posso dizer que ele é uma bissetriz, justamente porque eu não tenho certeza que o meu ângulo rosa é igual ao meu ângulo azul. Agora, por exemplo, se ele fala que aqui é 45 graus e aqui também é 45 graus, então eu posso dizer que é uma bissetriz. Então, uma bissetriz aí que você perguntou é um segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais, beleza? Mas também a gente pode usar, no caso aí, isso que você acabou de falar para resolver algumas questões.
é muito bem-vindo. Tranquilo? Então, olha só, indo para essa parte aqui, a gente fala de ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes, no caso, são ângulos iguais. Então, olha só, imagina duas retas aqui, ó. Eu tenho essa reta, no caso, R, e essa reta S. E aí eu vou trazer até para o GeoGebra para a gente ver melhor. Veja bem, ó, eu vou pegar essa reta aqui, ó, e vou colocar ela bem exatamente aqui. Deixa eu ver se ela está no ponto certinho. Beleza. Essa primeira reta aí. Eu vou pegar uma outra reta, no caso aqui, ó, e fazer aí um paralelo, certo? Então, vou clicar aqui nesse ponto para ficar exatamente em cima desse ponto e pode ir aí indo para lá, beleza? Então, eu tenho essas duas retas aí, certo? E agora eu vou colocar uma reta transversal. O que é uma reta transversal? Que atravessa tudo. Então, eu vou pegar uma outra reta aqui, ó, certo? E colocar uma reta transversal qualquer. Eu peguei, foi o quê? Um ponto? Não, né? Deixa eu voltar aqui. Peraí, vou pegar uma reta, certo? Uma reta qualquer, no caso aí, e formar essa imagem bem aí. Certo? O que eu estou querendo reproduzir é isso daqui, mas de uma maneira diferente. Veja bem, quando eu faço isso, eu vou ter um ponto em que essas retas se interceptam, ou seja, um ponto em que elas se cruzam. Eu vou colocar bem precisamente aqui, ó, que é esse ponto, certo? Bem ali. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa com essa parte de baixo aqui, ó. Eu vou colocar um outro ponto exatamente onde, no caso, essas retas se cruzam. Então, eu vou selecionar um ponto e colocar um ponto exatamente. Tem que ser exatamente em cima para não dar erro na hora que eu for explicar. Beleza? Então, eu fiz isso daí, selecionei duas retas. No caso aqui, ó, duas retas. Cadê você, rapaz? Aqui, agora foi. Eu selecionei duas retas, no caso é a minha reta F, certo? E minha reta G. E selecionei uma outra reta aqui, ó, que cruza essas duas retas, beleza? Então, são duas retas paralelas que são interceptadas por uma reta transversal. Vocês conseguem observar que existe a formação desse ângulo aqui, ó, do ângulo BGH? Eu tenho esse ângulo que ele tem o seguinte, ó, que ele tem uma unidade de medida de 60,57 graus. Eu tenho um ângulo nessa parte aqui de baixo que eu vou dizer que é um ângulo, no caso, correspondente, ou seja, que é igual a esse outro ângulo. Veja bem, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, DHI, ele é um ângulo correspondente. O que significa ângulos correspondentes? São ângulos iguais. Então, olha só, eu vou dizer que meu ângulo alfa, que é 60,57, ele é igual ao meu ângulo beta, que é igual a 60, no caso, 60,57. A mesma coisa eu posso dizer o seguinte, ó, que o meu ângulo aqui, no caso, ó, FGA, ele tem um valor aí de, deixa eu ver aqui, ó, de 119,43 graus, ele tem um ângulo correspondente, que é um ângulo igual a ele, no caso que é o ângulo IHC, que também vai ter a mesma unidade de medida, que é 19,43. Mas eu quero que vocês observem bem, no caso o seguinte, ó, dois ângulos, no caso aqui, ó, o meu ângulo alfa e o meu ângulo, no caso gama aqui, ó, a soma desses dois ângulos dá igual a 180. Veja bem, por que a soma do ângulo alfa mais o meu ângulo gama vai dar 180? Pelo seguinte, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho a metade de um círculo, certo? A metade de uma circunferência. Uma circunferência completa, ou seja, que ela tem uma volta completa, ela é 360 graus. Você concorda com isso? Igual a GoPro 360. Por que a GoPro é chamada de GoPro 360? Justamente por causa da geometria, porque ela abrange todo aquele espectro, né, de fotos ali que você consegue pegar a câmera e tirar uma foto fazendo 360 graus. Por isso que a GoPro é chamada de 360. Mas olha só, imagina aqui, ó,
que imagina não, a soma desses dois ângulos aqui, ó, alfa e gama, é 180. É 180 por quê? Porque é metade de 360. Tá vendo que é só metade de um círculo, de uma circunferência? O mesmo fato eu posso observar aqui embaixo, ó. No caso que o meu ângulo beta e meu ângulo φ, no caso a soma desses dois também daria 180 graus, porque eu tenho a metade de um círculo. Então eu posso dizer que meu ângulo alfa, no caso, é igual ao meu ângulo beta, e é muito fácil de observar, os valores são iguais, então alfa e beta são ângulos correspondentes, e gama e φ também são ângulos correspondentes, porque eles são iguais. Eu também tenho o seguinte, tenho esse outro ângulo aqui, ó, que é o meu ângulo DHE. Meu ângulo DHE, que eu não sei onde é que ele foi parar, certo? Aqui, ó, DHE. E ele ficou ao contrário aqui. Peraí, deixa eu arrumar. Pronto. O meu ângulo DHE, que é a letra grega epsilon, no caso aí, ó, no certo? Ele vai ser igual, deixa eu colocar aqui, 119, ele vai ser igual a 119,43. Mas observa bem, por que que meu ângulo epsilon, no caso, ele é igual ao meu ângulo φ? Eles são iguais porque eles também são o quê? Opostos pelo vértice. Como a gente viu anteriormente, dois ângulos opostos pelo vértice, eles são o quê? Dois ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui, que é o epsilon, que é 119,43 graus, é igual ao meu ângulo φ. Por quê? Porque ele é oposto pelo vértice. Mas o meu ângulo epsilon, ele tem um ângulo correspondente aqui nessa parte de cima. Qual é o seu ângulo correspondente? É esse ângulo aqui, ó, BGI, que também mede quanto? 119,43 no caso. Agora, olha só esse meu outro ângulo aqui, ó, que é o meu ângulo CHE. O meu ângulo CHE, que eu esqueci o nome dessa letra grega, certo? Ele mede 60,57. Ele é oposto pelo vértice H ao meu ângulo beta, que é 60,57. Mas esse meu ângulo que está nessa região daqui, ele tem um ângulo correspondente, no caso, que é o ângulo AGI. Olha só, se a gente puxar aqui, ó, para verificar, vamos ver que ele também mede 60,57. Voltando para o slide aqui, ó, o que eu queria mostrar é justamente isso daqui, ó, o que são ângulos, no caso, correspondentes. Foi aquilo que eu acabei de explicar. Então, eu tenho duas retas, no caso, paralela, que é a reta S, a reta R e a reta S. Eu tenho uma reta transversal, no caso, que é a minha reta, no caso, T. E quando eu tenho duas retas paralelas e duas retas, e uma reta transversal, eu formo, no caso, 8 ângulos, que é o ângulo A, B, C, D, E, F, G, H. Então, veja bem, ó, o meu ângulo A, certo? Esse ângulo aqui, o correspondente dele é quem? Meu ângulo E. Da mesma forma, eu posso dizer que meu ângulo B, o correspondente dele é o meu ângulo F, certo? Então, eles são iguais. O meu ângulo C, ele tem um correspondente, que é o meu ângulo G. E meu ângulo D, ele tem um correspondente, no caso, que é um ângulo H. Tranquilo? Então, eu posso afirmar que, por esses ângulos serem correspondentes, eu posso afirmar que esses ângulos aí são iguais. Tranquilo essas informações? Me dê um feedback aí. Tá dando para acompanhar? Responde aqui, ó. Sim, não, quer que volte a alguma parte? Como é que tá indo? De boa? Todo mundo entendendo aí? Alice, Ana Clara, todo mundo ficando, né? De boa isso aqui, né? Tranquilo demais, né? Então, voltando aqui. Então, professor, isso depois, o senhor, não sei se o senhor deixa, mas esse GeoGebra, ele, na hora, tipo, será que a gente pode usar ou é melhor não usar agora, por agora, para não confundir a gente? Cara, eu aconselho demais vocês começarem a brincar com esse software aí, principalmente vocês que ano que vem já vão estar na pegada do vestibular. Eu conheci esse software quando eu estava estudando para o UNB, no caso.
E ele me ajudou muito a compreender a parte de geometria e principalmente a parte de funções. Ele resolve equações, ele resolve tudo. Não sei se vocês sabem, ele é um software livre, né? É um software que basta você jogar lá no Google GeoGebra, acessar a página aí do GeoGebra e vocês podem baixar no celular, no computador, ou então pode até mesmo usar ele no caso online. Ele também deixa você. Eu, no caso, eu baixei, eu acho melhor baixar para ficar o tempo todo no computador, certo? Mas é muito interessante vocês aprenderem a usar essa ferramenta gráfica aí. No livro, O Heitor disse que está meio confuso. Você está meio confuso? Heitor, qual parte que você ficou confuso? Qual parte? Me explica aí, melhor. Parte que tu mexeu com aquele aplicativo lá. A parte que eu mexi com o aplicativo? Olha só, essa parte aqui eu apenas defini ângulos, olha só. Então, veja bem, o que eu estou dizendo? Eu vou até selecionar uma cor. Você está vendo esse meu ângulo alfa aqui? Sim. É 60,67. Eu vou colocar uma coloração diferente para ele. Olha só, vou colocar um vermelho, certo? Então, esse meu ângulo alfa, ele é correspondente, no caso, é esse meu ângulo aqui, ó, que eu também vou colocar de vermelho para você ver que eles são iguais. Então, o que eu quis dizer aqui, ó? Que quando eu coloco duas retas paralelas, e depois eu coloco uma reta transversal, certo? Eu tenho duas retas paralelas. O que é retas paralelas? O que estão um ao lado da outra. Por exemplo, aquelas duas pistas que estão do lado do colégio. São duas pistas paralelas, uma que sobe e a outra que desce, certo? No caso, o retorno ali, ó, que corta aquela pista, seria o quê? A minha reta transversal. Então, quando eu corto, no caso, duas retas paralelas, eu formo 8 ângulos. Eu formo 4 ângulos nessa parte de cima, nesse vértice G, certo? E formo 4 ângulos nessa parte de baixo, no caso, nesse ponto H. E aí eu comecei a falar de ângulos correspondentes e de ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, o que são ângulos correspondentes? São ângulos iguais. Então, mas eu estou fazendo a correspondência entre esses ângulos de cima, esses 4 ângulos de cima, e esses 4 ângulos de baixo, ou seja, esses 4 ângulos de cima em relação a essa primeira reta paralela, e 4 ângulos de baixo em relação a essa segunda reta paralela. Então, o que eu disse? Que o meu ângulo alfa, ele é correspondente ao meu ângulo beta, ou seja, ele é igual. Aí depois eu passei para esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que eu vou colocar aqui de outra cor, por exemplo, o azul, o correspondente dele é o meu ângulo epsilon, ou seja, é o meu ângulo, no caso aqui, ó, também, que eu vou colocar de azul, certo? Que também é 119,43. Depois eu peguei aqui, ó, o meu ângulo θ, que é esse daqui, ó, eu vou colocar ele com outra coloração, por exemplo, pode ser verde, já está de verde. Então, olha só, eu disse que esse meu ângulo verde, que é o meu ângulo θ, que é de 60,57, ele tem um correspondente, que é essa letra aqui, eu esqueci o nome, nábila, que é, eu acho que, não, eu esqueci, mas acho que é nábila, sei lá, alguma coisa assim. Esse meu ângulo θ, que é de 60,57, ele tem um correspondente nessa parte de baixo. Qual é o correspondente dele? O correspondente dele é esse meu ângulo aqui de 60,57. E, por final, eu disse que meu ângulo gama, que eu vou colocar aqui, deixa eu ver, de rosa, ele tem um correspondente, que, no caso, é o meu ângulo φ, que o meu ângulo φ, no caso, é esse daqui, ó, de 119,43, no caso aqui, que vai ser também esse ângulo, no caso aí, rosa. Então, o que eu disse? O que está de vermelho na parte de cima, o seu correspondente também vai estar de vermelho na parte de baixo. O que está de azul na parte de cima vai ter o seu correspondente na parte de baixo. O que está de verde vai ser correspondente na parte de verde, e assim por diante. Simplesmente isso que eu falei. E também falei alguma coisa de ângulo oposto pelo vértice. O que é ângulo oposto pelo vértice? Olha só, eu tenho, no caso aqui, ó, duas retas que se cruzam. No caso, eu tenho essa reta aqui e essa reta transversal. E tenho esse ponto aqui, ó, que eu chamo ele de vértice. Então, esse ponto aqui, ó, que está bem aqui, esse ponto G, no caso, eu chamo ele de vértice,
certo? Então, dois ângulos que são opostos pelo vértice, ou seja, que está um do lado e o outro do outro, no caso oposto, eu vou dizer que eles são iguais. Então, eu posso dizer que meu ângulo alfa, ele é oposto pelo vértice G ao meu ângulo θ, por isso que eles são iguais. Então, ângulos correspondentes, eles são iguais, e ângulos que são opostos pelo vértice, eu também disse, no caso, que eles são iguais. E falei outra informação que é bastante importante para a gente. Uma volta completa, no caso aqui, ó, tá vendo? Uma volta completa, se eu somar 60 mais 119, mais 60, mais 119, isso daqui, por ser uma volta completa, vai dar quanto? 360 graus. Se eu somasse na calculadora esses resultados, daria 360 graus. Mas eu estou dizendo o seguinte, ó, que o meu ângulo alfa mais o meu ângulo, no caso, gama, os dois dá o quê? 180. Por quê? Porque os dois são só metade. E esses dois aqui de baixo também são apenas metade. Beleza? Então, eles valem também 180 graus. Conseguiram entender? Eu lembro de ter estudado isso com alguém ano passado. Acho que foi com meu primo. A gente começa revisando essa parte. Então, de boa, posso avançar, galera? Sim, então, resumindo, então, a reta transversal, um ângulo está fora e o outro está dentro, só que no mesmo lado da reta. Isso. Não vamos falar um ângulo fora e um ângulo dentro, porque a gente vai trabalhar com essa parte aí, no caso de ângulo que está dentro, ângulo que está fora. Pensa, no caso, na correspondência, certo? Ele é correspondente, então eles são iguais. Então, eu observo os ângulos, no caso aqui, ó, que eles são, no caso, iguais, e eu digo que eles são correspondentes. Tranquilo? Mas, basicamente, isso que você falou. E aí, no caso, eu trouxe essa outra imagem apenas, no caso, aí, para fortalecer o que eu fiz lá no GeoGebra. Por exemplo, o meu ângulo, no caso A, ele é correspondente ao meu ângulo E, da mesma forma que o meu ângulo C aqui, ó, ele é correspondente ao meu ângulo G, o meu ângulo B, ele é correspondente ao meu ângulo F, e meu ângulo D é correspondente, no caso aqui, ao meu ângulo H, foi o que eu estava, no caso, dizendo anteriormente. Lembrando, pessoal, que essas retas, elas são paralelas, beleza? E esse símbolo aqui, ó, R, duas barras S, indica o quê? Que são, no caso, retas paralelas. R é paralela à reta S. É isso que está dizendo essa simbologia. Beleza? E esse outro símbolo aqui, ó, que é duas barrinhas de igual e um tio na parte de cima, essa barrinha aqui, ela significa congruência. Congruência significa o quê? Que são iguais, podemos dizer dessa forma, beleza? E aí eu trouxe um primeiro exemplo para a gente ver como que isso realmente vai ser aplicado de fato, beleza? Veja bem como é que a gente pode resolver essa questão, ó. Em cada caso, determine o valor de x e y, sabendo que a reta R, ela é paralela, no caso, à reta S. E aí temos a questão A e, no caso, a questão B. Veja bem, ele quer que eu descubra o valor, no caso, de x e o valor de y. Agora, vocês concordam comigo o seguinte, ó, que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que está em verde, ele é correspondente a esse ângulo aqui que está em verde também? Vocês concordam com isso? Então, se eles são correspondentes, eu posso escrever o seguinte, ó, que 3/4, certo? Deixa eu tirar essa letra aqui, que ela começou muito bonitinha. Eu posso dizer que 3/4 de x é igual a quem? É igual a 2x menos 75 graus. Eu posso dizer isso. Então, eu estou falando que essa minha reta aqui, ó, que esse meu ângulo aqui, ó, de verde, ele é igual a esse meu outro ângulo verde. Agora, eu tenho aqui, no caso, uma equação, que, no caso, é uma equação do primeiro grau. O que eu faço em uma equação do primeiro grau? Eu tenho que isolar o x. Então, tudo que é x eu jogo para um lado, tudo que tem letra eu jogo para um lado, e tudo, no caso, que tem número, eu jogo para outro lado. Então, veja bem, ó, esse 75 que está aqui, ele está subtraindo. Eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade, ou seja, para o primeiro membro,
Primeiro membro antes da igualdade, segundo membro depois da igualdade. Então, eu vou pegar esse menos 75 e jogar ele para o outro lado. Então, ele vai positivo. Então, vai ficar assim, ó, 75, certo? É igual. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou repetir esse 2x aqui, ó, e esse 3/4 de x, eu vou jogar ele para o outro lado. Por quê? Porque eu quero letras de um lado e números de outro. Na hora que eu pego esse 3/4 de x e jogo para o outro lado, como ele é positivo, ele vai o quê? Negativo. Então, ele vem aqui, ó, 3/4, certo? De x. Então, o que eu consegui fazer? Eu joguei todos os meus números, apenas que tem números, para o meu primeiro membro, e tudo aquilo que tem letra, no caso, para o segundo membro. Agora, eu resolvo essa operação. Agora, veja bem, olha só o que significa essa expressão aqui, ó. Eu tenho 2x. Por exemplo, eu tenho 2x. Por exemplo, eu tenho 2 sorvetes. E aí, desses 2 sorvetes que eu tenho, eu dou 3/4 desse sorvete para alguém. Quanto de sorvete que eu vou ficar? É como se fosse isso. Eu tenho 2x e perco menos, então eu perco 3/4, no caso aí, 3/4 desse sorvete. Então, eu posso esquecer esse x que está nessa operação e posso resolver apenas desse jeito assim, ó, 2 menos 3/4. Eu posso resolver apenas desse jeito, certo? Como é que eu resolvo essa subtração de fração aqui, ó? O que eu vou fazer? Eu gosto de resolver por um macete, veja bem. Eu vou colocar um sinal de igualdade que já está, eu vou colocar uma barra aqui, ó, certo? Olha só, o 2 não tem nada embaixo do 2, então eu vou colocar o quê? O 1 aqui. Agora eu faço o seguinte, eu multiplico, ó, 1 vezes 4 vai dar igual a 4, certo? Agora eu multiplico cruzado, ó. 2 vezes 4 vai dar igual a 8. Esse sinal de menos eu vou repetir aqui. Agora eu multiplico cruzado, ó. 1 vezes 3. 1 vezes 3 vai dar igual a 3. Agora eu faço a subtração, ó. 8 menos 3, isso vai dar igual a 5. E apenas repito o 4. Agora, veja bem, eu fiz essa operação aqui sem o x. Então, para dizer que é essa operação, eu apenas coloco quem? O x aqui. Então, isso daqui ficaria assim, ó, ficaria 75, certo? É igual a 5/4, beleza? De quê? De x. Beleza? Então, ficou desse modo bem aí. Agora, o que eu faço agora? O meu 4, ele está dividindo, não está? 5 dividido para 4. Ele está dividindo. Eu vou jogar ele para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 75, que multiplica o 4, que é igual a 5 vezes o x. Beleza? Ficou dessa forma aí essa expressão. Tranquilo até agora? Agora eu faço o seguinte, ó. Eu vou multiplicar 75 vezes 4. 75 vezes 4 vai dar quanto? 300. Beleza? Isso é igual a quem? A 5x. O meu 5, ele está multiplicando. Eu vou passar ele como? Dividindo. Então, vai ficar 300 dividido para 5 é igual a x. Então, 300 dividido para 5 vai dar igual a quanto? Igual a 60 graus. Então, o meu x, ele vale quanto? Meu x vale 60 graus. Beleza? Agora, veja bem. Aqui, essa parte de verde não vale 60 graus. Vale o quê? 3/4 de x. Mas o meu x vale quanto? 60. Então, é 3/4 vezes x. Certo? Se é 3/4 vezes x, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer o seguinte, que isso daqui é 3/4, beleza? 3/4 de quanto? De x, certo? Mas o meu x vale quanto? Vale 60, então vai ser 3/4 vezes quem? Vezes 60, certo? 3/4 vezes 60, eu vou multiplicar aqui, ó, 3 vezes 60, isso dá igual a 180. O 4, simplesmente, eu coloco aqui ele embaixo, beleza? Agora, 180 dividido para 4, isso vai dar igual a 45 graus. Então, veja bem, esse ângulo bem daqui, ó, que é esse ângulo verde, ele mede quanto? 45 graus. Lembra que eu falei na questão anterior, lá no GeoGebra, que eu falei que a soma desse ângulo aqui, ó, que é 60,57,
mais 119,43, que a soma desses dois ângulos daria 180, porque é apenas metade de um círculo. Olha só essa questão. Eu também tenho metade de um círculo. Se aqui eu tenho 45, quanto é que falta, no caso, para dar 180 graus para completar, no caso? 135 graus. Então, ficaria assim, né? Y mais 45, no caso, teria que ser igual a quanto? 180 graus. Então, qual número que eu coloco no lugar do Y para dar 180 graus? Daria o quê? No caso, 135, no caso, mais 45, isso daria 180. Então, o meu Y, ele vale quanto? 1, 3, 5. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, em relação a essa questão? Deu para entender? Essa letra... Deu, é porque a gente costumava fazer isolar a incógnita na frente. Aí isso que deve ter um pouco. Mas deu para entender. Aí é questão, no caso aí de preferência, né? Aí vocês podem resolver da maneira que quiser. Tranquilo? Vamos resolver essa B? Eu vou apagar aqui, vai ficar no vídeo. Logo mais eu posto esse vídeo aí, para caso vocês tenham dúvidas, sanar essas dúvidas bem aí, beleza? Então eu vou apagar essa parte aqui e vamos resolver essa questão B. Alguém consegue me dizer aí algum valor logo de cara? Alguém? Y é igual a 210. Olha só. Eu tenho aqui duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Agora, veja bem, 210 é oposto pelo vértice a quem? A Y. Então, eu posso dizer que meu Y, logo de cara, ele mede quanto? 210. Já descobri o valor do meu Y. Certo? Agora, vocês concordam que esse ângulo verde aqui, ó, que é 7x, ele é correspondente, no caso, ao meu ângulo Y? Vocês concordam com isso? Que o meu ângulo 7x ele é correspondente ao meu y, então eu posso dizer o seguinte, ó, que 7x é igual a quem? A y. Mas quanto é que vale y? 210. Então, ele vale aí 210 graus. O 7, ele está multiplicando, eu vou passar como? Dividindo. Assim, ó, 210 dividido para 7. 210 dividido para 7, isso vai dizer que x é igual a quanto? A 30 graus. Beleza? Então, no caso aqui, ó, o meu x é igual a 30 graus. Olha, o meu x é igual a 30 graus, mas quanto é que vale esse ângulo aqui, ó, total? Vai ser 7 vezes 30. Então, esse ângulo aqui também mede o quê? 210. Por quê? Porque esse meu y, que é esse verde aqui, mede 210, obrigatoriamente, esse daqui também tem que medir o quê? 210. Por quê? Porque eles são correspondentes. Tranquilo? Fácil, né? Essa parte aí. Então, isso daí foi a aula, o conteúdo da aula passada. Beleza? Hoje nós entramos, no caso, na parte de ângulos alternos. O que são ângulos alternos? Nós vamos ver agora o que são ângulos alternos. Ele fala o seguinte, ó, ângulos alternos são pares de ângulos não adjacentes, ou seja, ângulos, no caso, né, que podem ter pontos em comum, que estão em lados opostos em relação à reta transversal. Vamos ver o seguinte, olha só, eu tenho duas retas, e aí a reta não importa se ela é paralela ou não, pode ser duas retas, então eu tenho minha reta R e minha reta S, certo? E aí eu digo o seguinte, ó, que essa minha reta T, ela é uma reta transversal. E aí eu falo o seguinte, em relação a ângulos alternos. Temos dois tipos de ângulos alternos. São ângulos alternos internos, então veja bem, o que são internos? Tudo aquilo que está entre a reta R e a reta S. Então, eles estão do lado de dentro dessa reta. Beleza? Então, isso são ângulos internos. Então, 3, o 4, o 5 e 6, eles são ângulos, no caso, internos. Mas o que significa alternos, ângulos alternos? São ângulos que estão em lados opostos da reta, no caso, transversal. Veja bem comigo aqui, ó. Eu tenho 3. O que estaria oposto ao 3 seria um ângulo que estaria bem aqui, certo?
Então, seria um ângulo que estaria desse lado de fora. Então, esse ângulo que estaria do lado de fora, ele corresponderia a quem? Ao seu correspondente, no caso, que é o 5. Então, o 3 aqui, ó, ele é oposto ao 5, caso esse 5 estivesse aqui, certo? E aí, por eles serem opostos, no caso, em retas diferentes, eu vou dizer que eles são ângulos, no caso, alternos internos. Então, o meu 3 e meu 5, eles são ângulos, no caso, alternos internos. Deu para entender essa parte? Deu para entender? Posso continuar? Beleza. Oi? Vou prosseguir. Então, olha só, 3 e 5, eles são alternos internos. Então, se 3 e 5, eles são alternos internos, porque eles estão em lados opostos dessa reta transversal T, eu posso dizer o seguinte, que o meu 4 e o meu 6, olha só, o meu 4 e o meu 6, no caso, eles são também, no caso, ângulos alternos internos, certo? Então, eles são ângulos, o 4 e o 6, também são ângulos alternos internos, porque eles estão o quê? Dentro dessa reta R e S e em lados opostos, beleza? E aí, se eu tenho os alternos internos, eu tenho também, no caso, os alternos externos. Então, veja bem, esse ângulo 1, 2, 7 e 8, eles são o quê? Do lado de fora, no caso da reta R e da reta S, eles estão do lado de fora. Veja bem, se eles estivessem do lado de dentro, eles estariam nessa região. Como eles estão, no caso, do lado de fora da reta R e da reta S, eu vou dizer que eles são alternos externos. Veja bem, o 1, ele é um ângulo oposto, no caso, ao 7, certo? O 1, ele é o ângulo oposto ao 7. Então, eu vou dizer que o ângulo 1 e o ângulo 7, eles são ângulos alternos externos. Então, ângulos alternos externos são ângulos opostos pelo vértice, no caso, que estão em retas diferentes, beleza? Então, olha só, ângulos alternos são ângulos, no caso, que estão em lados opostos, são opostos pelo vértice, mas, no caso, em retas diferentes. Então, o 1 e o 7, eles são ângulos alternos externos. O mesmo fato acontece com o 2 e com o 8. O 2 e o 8, no caso, eles são ângulos alternos, no caso, externos, porque estão em lados opostos. Tranquilo isso daí? Então, aí, ele faz uma relação. Que relação é essa daí? É uma relação que eu vou adiantar logo o seguinte, beleza? Eu vou adiantar ela falando de modo generalizado. Olha só, esse meu ângulo A e esse meu ângulo C, olha só, o meu ângulo A e meu ângulo C, eles são ângulos opostos pelo vértice, certo? Se eles são opostos pelo vértice, eu vou dizer o seguinte, que eles são ângulos iguais. Se são ângulos opostos pelo vértice, eu vou dizer que eles são ângulos iguais. Mas vocês conseguem observar que esse ângulo A e esse ângulo E, eles são ângulos correspondentes? Então, veja bem, o ângulo A e o ângulo C são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Mas também eu noto uma outra coincidência. Que outra coincidência é essa? Que o meu ângulo A, ele é um ângulo correspondente ao meu ângulo E. Então, eu posso dizer o seguinte, que meu ângulo A, no caso, ele é igual ao meu ângulo E. Então, eu posso dizer, no caso, que os meus ângulos, no caso, alternos internos, eles são o quê? Congruentes, eles são iguais. Então, o A é igual a C, que, por consequência, também vai ser igual ao E. Agora, para não ficar falando tanto, veja bem o que acontece. Imagina lá, ó, o meu alfa, ele é, no caso, oposto ao meu ângulo θ, esse de verde aqui, ó, o vermelho, ele é oposto a esse meu ângulo, no caso, verde. Então, olha só, mas só que meu ângulo alfa, que é 60,57, ele é correspondente ao meu ângulo beta. Estão vendo? Então, eles têm o mesmo valor. Então, eu posso dizer que meu ângulo alfa, vermelho,
meu ângulo θ verde e meu ângulo beta vermelho também são todos o quê? Iguais entre si. Essa é a igual entre si. Essa daí, no caso, era a informação que eu queria trazer no caso dessa propriedade. O mesmo fato acontece nessa parte aqui de baixo aqui, ó. Veja bem, o meu ângulo beta vermelho aqui embaixo, ele é igual ao meu ângulo, eu vou falar nabla, mas eu não tenho certeza, ao meu ângulo nabla, que é de verde, que é 60, no caso, 57. Então, por consequência, o meu ângulo aqui, ó, nabla, que é 60,57, ele é o quê? Correspondente ao meu ângulo θ, verde. Então, eu posso dizer que meu beta, o meu nabla e o meu θ, eles são o quê? Todos iguais. Galera, é muitos detalhes, mas só que é o seguinte, na aplicação dos exercícios fica muito evidente, que nem no exercício anterior. O exercício anterior, ele faz questão, cadê? Deixa eu achar. O exercício anterior, ele faz questão de quê? De colocar essas colorações iguais. Por exemplo, aqui é 45, aqui também vai ser o quê? 45. Aqui é 210, aqui também vai ser 210. Por consequência, é o quê? 210. Então, fica muito evidente na parte de aplicação dos exercícios que vocês vão conseguir notar sem ter que saber todos esses detalhes. Né? Ah, o que é oposto pelo verso, o que é correspondente, o que é alterno interno, o que é alterno externo. Não se prega, no caso, a esses detalhes. O que eu quero que vocês entendam são as correspondências, de vocês bater o olho no exercício e falar, olha, eu sei que esse ângulo aqui é igual a esse outro ângulo. Muitas das vezes vai ser pela intuição, mas isso daí já é algum tipo de conhecimento. Então, não se preocupem tanto com esses detalhes. E aí, para finalizar, né, essa parte aí, ele só aplica essa propriedade que está bem aí. Essa propriedade, ele fala, no caso aqui, ó, o que ele está falando? Duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal determina ângulos alternos congruentes, que é ângulos internos e externos, o que a gente acabou de falar. Então, o que ele diz? Ó? O ângulo C é congruente ao ângulo E. O ângulo C, cadê? Ó? O ângulo C, no caso, ele é congruente ao ângulo E, que está aqui. Ó. Então, eles são o quê? Iguais, e são o quê? Alternos internos. Nessa parte de baixo, ele fala que o meu ângulo D, no caso, ele vai ser o quê? Alterno interno com o meu ângulo F. No caso, que é esse meu ângulo F bem aqui. Então, eles são o quê? Iguais. O mesmo fato acontece com o meu A e com o G, no caso, com o meu B e com o meu H. Então, ângulos, no caso, externos, né? Alternos externos, eles vão ter o quê? O mesmo valor. E a gente consegue notar pela coloração. Eu sei que meu A aqui, ó, é igual ao meu C, que é igual ao meu E, que é igual ao meu G. O meu B, meu ângulo B é igual ao meu D, por consequência é igual ao meu F, que por consequência é igual ao meu G. Voltando lá no GeoGebra, não é isso que a gente consegue observar? Olha só, meu ângulo alfa, ele é igual ao meu ângulo θ, que por consequência é igual ao meu ângulo beta, que é igual ao meu ângulo nabla. O mesmo fato acontece aqui, ó. Meu ângulo gama, rosa, é igual ao meu ângulo aqui, que eu também acabei de esquecer o nome dessa letra grega, eu acho que é zeta, esqueci. É igual a esse meu ângulo azul, que por consequência é igual ao meu ângulo epsilon, que por consequência é igual ao meu ângulo φ rosa, beleza? Muito, muito intuitivo, vai ficar na parte de aplicação dos exercícios. E aí eu trouxe um outro exemplo aqui para a gente, ó, que no caso é esse exemplo que está bem aí. Nesse exemplo, deixa eu apagar essa parte aqui de baixo, que vai estar tomando nosso espaço. Então, olha só, esse exemplo vamos aplicar, no caso, aquilo que eu acabei de explicar. Ele fala, usando essa propriedade, que é a propriedade lá do slide, podemos resolver a seguinte questão. Ele fala, na figura abaixo, o ângulo A é 3x menos 50 graus. O ângulo beta é igual a x mais 14, certo? Mais 14 graus. Qual é a medida em graus dos ângulos A e B, sendo que R é paralela a S? Alguém consegue me dizer como é que eu resolvo isso daí?
3x menos 50 é igual a... Esqueci, o outro. Sei não, Heitor. Me desconcentra não, Heitor. Foca aqui. 3x menos 50 é igual a x mais 14. Exatamente. Então, olha só, vocês conseguem ver que fica muito evidente? Olha só, o meu ângulo A, é isso daí mesmo, Valéria. Meu ângulo A ele vai ser igual ao meu ângulo que vai estar bem aqui, sei lá, um ângulo C, que eu não sei, certo? Mas eu sei que meu ângulo C ele é correspondente a quem? A meu ângulo B. Então, meu A ele é igual a C, que por consequência é igual a B. Então, se os três são iguais, eu posso dizer o seguinte, que o meu A é igual a quem? Ao meu B. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que o meu ângulo A, ele é igual ao meu ângulo B. Mas quanto é que vale o meu A? 3x, certo? Menos 50 é igual a quem? Meu ângulo B. Quem é o meu B? X mais 14. Beleza? X mais 14. Tranquilo? Então, eles são iguais. O que eu faço? Letras de um lado, então, vocês são acostumados com letras desse lado aqui da igualdade, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 3x, vou repetir o 3x. Esse x aqui, ele é positivo, ele vem para o outro lado como? Negativo. Esse 14, eu vou só preservar ele, que ele já está no lugar que eu quero. Esse 50 aqui, ó, ele é negativo, ele vem para o outro lado como? Positivo. Certo? Agora, imagina, ó, eu tenho R$3 e perco R$1. Vou ficar com quanto? Com R$2. Beleza? Agora eu tenho aqui, ó, 14 mais 50. 14 mais 50 é igual a quanto? A 64. 14 mais 50 é igual a 64. Agora, o que eu faço? O meu 2, ele está multiplicando o x. Eu vou passar ele para o outro lado como? Dividindo. 64 dividido para 2, eu vou dizer que esse meu x aí é igual a quanto? A 32 graus. Beleza? Mas olha só, o meu x é igual a 32 graus. Não é quem? O meu A. O meu x vale. Mas o meu A eu sei que ele vale quanto? 3x menos 50. Beleza? Então, o meu A ele vai valer aqui, ó, 3 vezes quem? Vezes x. Mas quanto é que vale o meu x? 32. Isso. Então, o meu A vai valer 3 vezes 2, isso dá igual a 96. Menos quem? Menos 50. Então, o meu A vai valer 96 menos 50, dá igual a quanto? 46 graus. Então, esse meu ângulo A aqui, ele vale quanto? 46 graus. Então, o meu B vale quanto, gente? 46 graus também. Por quê? Porque meu A é igual a B. Então, se aqui vale 46, consequentemente, aqui também vale quanto? 46 graus. Beleza? Não tão difícil quanto aquele tanto de blá, blá, blá. Mas o blá, 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 ele é importante, galera, para a gente ter uma noção geral, beleza? De Professor. Eu. Aí, então, no caso aí, o ângulo do lado do B e do lado do A, para completar 180, seria 134. Então, aqui você fala, né? É. Então, aí no caso, o B, mas esse que eu acabei de riscar, ele teria que ser quanto? 180. Então, o B vale, no caso aí, o B, no caso, ele vale 46, teria que somar ele com outro ângulo aqui, que você falou que era quanto? Deixa eu ver aqui. 134. 134. Então, sim, esse ângulo aqui seria de 134 graus, exatamente. Beleza? O Arthur disse que não está conseguindo acessar a aula, professor. Arthur? Por que o Arthur não está conseguindo acessar? Falei, Cauã. Manda ele entrar aí manda ele entrar. Beleza? Tá. Conseguiu, né? Então, bora. Então, esse foi o exemplo. Galera, agora a gente fala de ângulos colaterais. Deixa eu ver aqui um negócio. Ângulos colaterais. O que são ângulos, no caso, colaterais? Ângulos colaterais, no caso, eles vão ser ângulos, no caso, que estão, no caso, em duas retas paralelas, certo? Eles vão estar em duas retas paralelas, mas eles vão estar do mesmo lado, no caso das retas transversais. Então, vamos ver o que eu estou falando, ó.
eu vou dizer o seguinte, ó, eu tenho duas retas, uma reta R e uma reta S, então eu tenho uma reta R e uma reta S, beleza? E aqui eu tenho o seguinte, uma reta T, certo? Uma reta T, certo? Essa reta T corta essas duas retas R e S. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, que ângulos colaterais, a palavra colaterais significa colaterais, significa que estão, no caso, em lados iguais, beleza? Então, olha só, o 3 e o 6, eu vou dizer que eles são o quê? Colaterais. O 3 e o 6, eles são colaterais, certo? Porque eles estão do mesmo lado dessa minha reta transversal T, e além de estar do mesmo lado da minha reta transversal T, eles estão o quê? Do lado de dentro, no caso da minha reta R e da minha reta S. Beleza? Então, eu vou dizer que meu ângulo 3 e meu ângulo 6, eles são ângulos colaterais internos. Beleza? São ângulos colaterais internos, o meu 3 e o meu 6. Do mesmo modo, eu vou dizer que o meu ângulo 4 e o meu ângulo 5, eles também são, no caso, ângulos colaterais internos, porque eles estão, no caso aí, ó, do mesmo lado da minha reta transversal T, e além de estar do mesmo lado da minha reta transversal T, eles estão do lado de dentro da minha reta R e da minha reta S. Então, 4 e 5, eles são ângulos colaterais internos. Tranquilo essa parte? Vocês conseguem... Sim, parecem alternos. Parecem alternos. Parece, mas tem que tomar cuidado no detalhe, né? Que os ângulos alternos, eles são opostos, né? Eles são opostos em relação à reta transversal. Esse não. Né? Os ângulos, no caso, alternos, internos e externos, eles têm o quê? Eles são iguais, eles têm a mesma medida. Então, olha só, até importante essa observação que você fez. Você falou, parece que o alterno interno e externo. Mas veja bem, os ângulos, no caso, alternos, eles são ângulos o quê? Iguais. Beleza? São iguais. Já os ângulos colaterais, eles não são o quê? Iguais. Eles são apenas ângulos colaterais internos. Mas eu já vou afirmando o seguinte, que a soma de dois ângulos colaterais dá igual a 180. Beleza? Eu já vou afirmando isso daí, que a soma de dois ângulos colaterais internos dá igual a 180. Por exemplo, o 3 e o 6, eles não são colaterais internos, então se eu somar o ângulo C, o ângulo 3, quer dizer, e o ângulo 6, a soma dos dois vai dar quanto? 180, beleza? Por que vai dar 180? Porque o 6 é igual ao 4. Então, se eu substituo o 6 pelo 4, ele é a mesma coisa. E vocês observam que aqui, ó, é meio círculo. Meio círculo é quanto? 180 graus. Então, 3, o ângulo 3 mais o ângulo 6, eles vão dar, no caso, 180 graus. Passando aqui, então, se eu tenho aqui, ó, os ângulos colaterais internos, eu vou ter o quê? Os ângulos colaterais, no caso aí, externos. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que o 1 e o 8, eles são ângulos colaterais externos. Por quê? Porque eles estão do lado de fora da minha reta R, e além de estar do lado de fora da minha reta R e S, eles estão do mesmo lado da minha reta T. Olha só, eles estão do lado direito da minha reta T, então eu posso dizer que eles são ângulos colaterais externos. E a soma de ângulos colaterais externos dá igual a quanto? A 180 graus. Então, o ângulo 1 mais o ângulo 8 é igual a 180 graus. O mesmo fato acontece aqui, ó, com esse ângulo 2 e o ângulo 7. O ângulo 2 e meu ângulo 7, eles são ângulos colaterais externos. E a soma do meu ângulo 2 e do meu ângulo 7 vai dar igual a 180. Certo? Então, vendo nesse sentido, então, os colaterais, os dois ângulos estão do mesmo lado da transversal, e os dois ou estão externos ou internos, né? Exatamente.
E os alternos, eles são opostos, estão um de cada lado do transversal. São iguais. São iguais. São iguais. E são iguais, beleza? Então, olha só, essa explicação aqui é o que eu acabei de falar, que a soma, no caso de dois ângulos, no caso colaterais internos, dá igual a 180. Então, é isso, a soma de dois ângulos colaterais internos dá 180, e a soma, no caso de dois ângulos colaterais externos, também dá 180. Não vou me ater a essa parte, porque eu acho que isso daqui confunde muito, beleza? E aqui, simplesmente, ele fala da propriedade. Veja bem, ó, ele fala ó, que C mais F, no caso, ó, C e F, eles são o quê? Colaterais internos. Dá o quê? 180. Da mesma forma que o meu D e meu E, eles são colaterais internos, ele dá quanto? Ele também dá 180. O meu A e meu H são colaterais externos. A soma dos dois dá o quê? 180. Do mesmo modo que o meu B e o meu G, eles são colaterais externos e a soma dos dois dá igual a 180. E aí, para finalizar a aula, beleza? Vamos fazer aqui um último exercício. Tranquilo? Vamos fazer um último exercício para a gente finalizar essa aulazinha aí. Tranquilo? Então, olha só, o último exercício que eu trouxe é esse? Deixa eu ver. Isso, é esse. Ele fala, usando essa propriedade, no caso que era a propriedade lá do slide aí, ó, essa propriedade aí, ó, que a soma de dois ângulos colaterais interno e externo vai dar vai ser igual. Ele fala, usando essa propriedade, vamos considerar o seguinte problema. Na figura a seguir, temos R paralela a S, certo? R paralela a S, vamos calcular em graus as medidas dos ângulos A e B, sabendo que A é igual a 2x e B é igual a 3x menos 20. E aí, o que eu posso fazer com esse exercício aí? Como é que eu inicio ele? Eu consigo observar o seguinte, logo de cara, gente, por mais que vocês... eu não sei o que é alternos internos, alternos externos, colaterais internos, mas eu consigo ver o seguinte, ó, que esse daqui, ó, esse meu ângulo A, ele é diferente desse meu ângulo B. Eu consigo ver. Até mesmo pela figura, eu consigo notar que meu ângulo B, ele é maior do que meu ângulo A. Eu consigo visualizar isso, certo? Mas eu consigo ver o seguinte, olha só, esse carinha aqui, ó, ele está do lado de fora da reta S. Esse carinha aqui, ó, o A, ele está do lado de fora, no caso da minha reta R. Eu posso pensar assim, sem usar, no caso, esses termos colaterais, sem usar isso daí. Então, o meu B está do lado de fora da S, o meu A está do lado de fora da R. Mas eu vejo que eles estão o quê? Do mesmo lado. Do mesmo lado do quê? Do mesmo lado da minha reta transversal T. Então, eu posso afirmar o seguinte, que meu ângulo A mais o meu ângulo B, ele tem que dar quanto? 180 graus. Beleza? Por quê? Porque eles são, no caso, colaterais externos, beleza? Então, se A é igual a... A mais B é igual a 180, o que eu vou fazer? O meu A vale quanto? 2x. Então, eu venho aqui, ó. 2x, certo? Mais B. Quanto é que vale B? 3x menos 20. Então, mais 3x menos 20. Isso tem que dar igual a quanto? Isso tem que dar igual a 180 graus. Beleza? Eu vou passar esse 20 para o outro lado, ele vai o quê? Positivo. Beleza? Então, vai ficar aqui, ó. Eu vou somar 2x com 3x, vai dar 5x, certo? E vou jogar aqui, ó, 180 mais 20, porque ele é positivo, ele veio negativo. Então, isso vai ficar, ó, 5x é igual a quanto? A 200. Então, o meu x vai ser igual a quanto? 200 dividido por 5. X é igual a quanto aí? 40. Muitíssimo obrigado. 40, beleza? X é igual, no caso, a 40. Beleza? Mas só que ele não pergunta isso, né? Ele não pergunta o valor de x, ele pergunta o valor de quem? De A. O meu A, ele fala o seguinte, ó, que é 2x. Beleza? O meu A é igual a 2x. Deixa eu apagar esse x aqui, que ficou feio. O meu A é igual a 2x, mais x vale quanto? 40, certo?
Então, o meu A vai ser 2 vezes quanto? 40. Então, o meu A vai ser igual... E o B? O B é igual a 100. Então, eu já sei aí sem fazer conta. Então, olha só. O meu B, ele vale 100, certo? E o meu A, ele vale 80 graus, porque a soma de dois ângulos, no caso, colaterais externos, no certo? Ou então interno, vai dar sempre igual a quanto? A 180 graus. Belezinha, galera? E aí, alguma dúvida? Alguém quer que eu volte a alguma parte? Já estão saturados? Como é que ficou? Alguma dúvida? Algum trauma? Tudo certo? Não, tudo certo, professor. Isso foi praticamente uma revisão do ano passado. Foi basicamente uma revisão do ano passado. Professor, Ah, você vai passar aquela revisãozinha no Kahoot também? como é que é? O senhor vai passar aquela revisão no Kahoot? A revisão Kahoot? Que é Ruth? Professor, deixa eu te explicar. É um aplicativo que o professor de geografia queria usar para passar uma revisão para a gente. Aí o João Pedro quer saber se você vai seguir a mesma linha, vai querer passar uma revisão por alguma coisa, algum aplicativo assim. Não, até agora não, mas vocês gostaram do Kahoot? É tipo assim, o senhor vai lá, elabora as perguntas, aí todo mundo da sala tem um código. Aí o senhor gera um código, todo mundo entra no mesmo jogo. Aí tem a pergunta e as outras respostas embaixo. Aí, no final, todo mundo termina a pergunta, vai ter tabela de pontuação, quem respondeu certo e mais rápido. Aí, no final de todas as perguntas, vai o campeão. Tá, eu posso ver. Escreve